Você provavelmente já passou por um grande término, uma grande decepção amorosa que deixou marcas em você. Isso daí vai trazer para você consequências grandes com relação a todos os seus relacionamentos. Às vezes você até percebe que talvez tenha perdido a capacidade de amar. Mas como é que funciona isso? E mais ainda, como que a gente sai desse buraco? Vamos conversar sobre isso hoje? Então vem comigo. Oiê! Eu sou Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse espacinho que é um cantinho seguro para a gente conversar sobre as nossas emoções. Eu sou psicanalista e o meu sonho sempre foi ter um espacinho que a gente pudesse conversar de uma forma mais pausada nesse mundo de redes sociais, que tudo tem que ser rápido, tudo tem que caber dentro de 30 segundos ou de 90 segundos. E eu queria criar um lugar que eu pudesse, fazer os meus monólogos aqui, mas com esse convite para você aí também chegar comigo e dar aquela viajada boa e entrar em contato com aquilo que a gente não entra em contato, né, vamos dizer assim, no dia a dia. Então fica aqui meu convite para que esse podcast seja inclusive o seu companheiro de jornada de autoconhecimento, de cura também, quem sabe, né? Então fico por aqui com esse novo tema que vai falar de umas coisas muito sensíveis, mas que eu acho que vai fazer bastante sentido para você aí que está me ouvindo, pequeno pausadinho ou pausadinha. Vamos lá? Mas antes eu preciso fazer aquele pedido de sempre, né? Para não ficar parecendo que eu esqueci. Me ajude a divulgar esse podcast. Olha, você não faz ideia do quão importante é quando você aí, pausadinho ou pausadinha, pega esse link e manda para alguém que você acha que vai ajudar. É nessa divulgação do boca a boca, ou melhor, do zap a zap, ou da DM para DM, que me ajuda da melhor forma possível a chegar em novas pessoas. Não tenho campanha de financiamento coletivo, não tenho nada que possa pedir um outro tipo de apoio para você que não seja me ajude a divulgar. É só isso que eu peço. Se esse podcast faz sentido para você, se você gosta dele, quer ver ele continuando por aqui, com mais episódios, mais temporadas, me ajuda aí, tá bom? Só manda para alguém que você acha que vai fazer sentido e eu vou ficar eternamente grato a você. Mas vamos lá então, vamos para a nossa conversa de hoje. A conversa de hoje é de um e-mail que eu recebi da querida Marina. Vamos chamá-la de Marina. Ela escreve assim: boa noite, Thiago. Meu nome é Marina, tenho 24 anos e sinta-se à vontade para me chamar do que quiser. Na verdade, Marina já é o que quiser, tá bom? Eu já mudei aqui. Sou uma pausadinha recente e ainda tenho muitos episódios para ouvir, mas hoje falarei de um específico que me atravessou. Olha que interessante, eu sempre acho que esse podcast é novo e assim, na verdade não é, né? Esse é o 13º episódio da segunda temporada, deve ter mais de 20 episódios já tem episódio pra caramba nesse podcast e eu fico achando que ele é novo ainda. Se for para comparar com outros podcasts mais antigos, ok, ele vai ser novo, mas ele já tem uma certa bagagem. Eu fico às vezes meio doido assim, achando muito esquisito as pessoas dizendo que estão maratonando o Pausa para Sentir e eu falo assim, gente, mas não tem tanto episódio assim. Tem sim, então vamos lá. Estou me arrumando para assistir divertidamente com um amigo, que está se tornando uma quase paixão, enquanto eu escuto o episódio Quando Paramos de Acreditar no Amor, que se conectou muito comigo e com o que eu estou vivendo agora, mas eu ainda preciso escutar algo mais específico para a minha situação. Aos 17 anos eu vivi um relacionamento abusivo que perdurou por 6 anos da minha vida. Marina, lamento muito por isso. Lamento de verdade, profundamente que você tenha passado por isso. E já te digo logo aqui, nunca foi sua culpa. É fácil a gente, na saída desses processos, a gente achar que a culpa foi nossa. Nunca foi sua culpa. Você nunca mereceu esse tipo de relacionamento, esse tipo de tratamento, tá bom? Isso, lendo um parágrafo da sua mensagem, eu já posso cravar com toda certeza pra você, tá bom? Mas vamos lá. E até hoje, 2 anos depois, eu ainda tenho traumas do processo da lenta cicatrização. E sei que você vai falar para não me cobrar tanto, mas é inevitável. Olha aí, eu já estou ficando meio previsível aqui. Porque é isso mesmo que eu ia falar. Não se cobre tanto. Dê tempo ao tempo, mas tá bom. No auge da minha adolescência, vivi uma paixão proibida. Aquele clichê. Meu pai odiava meu namorado e eu lutava pela liberdade para estar com ele. Mergulhei profundamente nessa relação, me entreguei, o amei com o meu corpo e com a minha alma, o idolatrei, acreditava em tudo o que ele falava, vivia intensamente aquilo ali. Ele era carismático, me amava, me mostrou um mundo que eu não conhecia, me ensinou a viver. Mas ele também era narcisista, possessivo, ciumento, grosso, controlador, me colocava medo.
mas eu ignorava esses comportamentos. Afinal, estava apaixonada e não queria bancar o fato que eu fiz a escolha errada ao estar com ele. Vamos lá, vamos segurar aqui, Marina. Você trouxe muitas informações aqui que são importantes para a gente dar uma fermentada, mas eu acho que o principal é esse de sair desse lugar em que eu fiz a escolha errada de estar com ele. Não. A gente está falando de uma Marina de 17 anos, uma Marina adolescente, uma Marina que durante a sua adolescência, como qualquer adolescente, vai tentar encontrar formas de, tá ali duelando e disputando valores com os pais, né? Essa coisa da admiração e você às vezes vai rejeitar e vai afastar porque os seus pares, né, as pessoas da sua idade, essas outras pessoas que começam a ganhar mais relevância na sua vida, vão fazer com que você eventualmente caminhe nessa direção. E é mais fácil que você caminhe nessa direção, como você caminhou, quando você não tem pais que vão investir em resgatar essa relação. Então, nada disso foi sua responsabilidade. Talvez você tenha se envolvido com ele numa necessidade última de ter essa aprovação do grande outro, essa figura do outro que a gente acaba colocando e projetando, né, aquilo que a gente aprende, que entende com os nossos pais e busca isso em outras pessoas, em outras relações. Estou falando de uma forma bem assim, abrangente, tá? Então, isso justifica muito o fato de que você acaba se encontrando com alguém e essa pessoa parece ser tão bem vivida e vai te ensinar coisas, vai te guiar por outros lugares e, sabe, meio que se torna um lugar de prazer ali, de tentar agradar, de tentar ser amado por aquele outro que no final está representando de alguma forma os nossos pais. Isso é um processo muito comum que a gente vive, tá? E isso explica basicamente o porquê que você às vezes não percebe onde é que você está se metendo. E não necessariamente porque é uma escolha errada que você fez, e sim algo que a sua vida, a sua própria infância, a sua construção enquanto indivíduo te levou a precisar estar nesse lugar. Entende a diferença? E assim, as pistas que eu tenho para dizer isso é justamente quando você fala, né, que o seu pai odiava. Então ele se torna um objeto proibido de amor, se torna um lugar em que você vai duelar contra o seu pai e vai fazer escondido pela sua liberdade. Ao mesmo tempo que você está rejeitando a autoridade, a importância do que seu pai pensa sobre você, você está buscando a autoridade e a importância sobre o que esse namorado pensa sobre você, porque acaba meio que tentando substituir um pelo outro. Percebe? E isso é muito comum de acontecer, sobretudo na adolescência. Então, assim, não pegue pesado com você. Você sabe que eu já ia falar isso, mas eu estou tentando te dar um pouco mais de embasamento para você entender o porquê que eu falo isso aqui, tá? E olha como você fala, eu me entreguei, eu amei ele com o meu corpo e com a minha alma, eu o idolatrei. Sabe quem a gente idolatra quando a gente é criança? Os nossos pais. Então, de novo, a gente às vezes acaba tentando trazer a representação do que os nossos pais foram para esses grandes amores e transforma eles em alguma coisa que é muito, sabe, inalcançável. E eu falo um pouco sobre isso no episódio anterior, inclusive, né, sobre essa coisa do eu ideal e do ideal do eu, mas a gente vem muito desse lugar, coloca ali, se torna algo quase impossível, mas depois a gente quebra esse ídolo. Porque a gente descobre, como você descobriu, que ele era narcisista, possessivo, ciumento, grosso, controlador e colocava medo em você. Nessas horas a gente começa a tentar observar se existem padrões sendo repetidos aí, porque a nossa mente trabalha dessa forma, né? A nossa psique trabalha dessa forma. Então, será que os nossos pais nos botavam medo e a gente agora se coloca em situações em que a gente acaba tendo medo das outras pessoas? Isso é um ciclo. Que se a gente não faz sentido sobre ele, não entende, não observa e fala, olha, é uma repetição. Porque a repetição ela vai acontecer enquanto você não tiver, sabe, essa consciência de que ela está acontecendo. E é claro que criar consciência não vai impedir a repetição de acontecer nunca mais, sabe? Mas você vai passar por um processo de repetição com consciência do que está acontecendo. Isso faz toda a diferença e é um primeiro passo para você interromper esses ciclos de repetição. Então, voltando aqui agora, né? Quando caí em mim e voltei à superfície, olhei para os lados e me vi sozinho. Foquei tanto nele que esqueci da minha vida. Minhas amigas se foram, minha rede de apoio estava enfraquecida. Quem iria me salvar caso eu me afogasse? Percebe que falta o amparo? Falta essa percepção de que eu estou segura.
E se essa base segura ela não é construída desde a sua infância, talvez não tenha sido, não posso afirmar isso, tá? Estou lançando coisas aqui para você, Marina, para você também aí, pausadinha, dar essa refletida. Mas se a gente não constrói essa base segura, como eu já falei no episódio de Teoria do Apego, para a gente fica sempre muito difícil. A gente vai se sentir desestruturado, desintegrado muito facilmente, porque a gente não tem essa referência de segurança na nossa própria história. E aí a gente começa a tentar encontrar isso em outras pessoas e depositar tudo nessas outras pessoas, como se a única fonte de amor que nós pudéssemos ter fosse aquele amor do outro, que frequentemente é um amor quase que dificilmente ou muito impossível de ser retribuído. E aí a gente entra nesse sofrimento todo. E especificamente essa fala, né? Quem iria me salvar caso eu me afogasse? Ela revela, sabe, uma sensação de desamparo muito forte. Muito forte. É você escrever e refletir, entendendo que ninguém poderia te salvar se você estivesse em perigo. Poxa, nem seus pais. Talvez seus pais estivessem disponíveis para fazer isso. Não estão aqui quando isso aparece numa frase escrita, né? Amigos foram embora, mas você não tinha essas relações que pudessem servir de amparo para você. E a gente precisa disso para viver. Então, esse é um ponto que é crucial nessa história para a gente reconhecer que essa falta faz a gente acabar repetindo esses processos, porque a gente está sempre buscando isso. Mas como a gente não teve essa referência, se torna ainda mais difícil a gente descobrir isso, porque é meio que a gente está tentando buscar uma coisa em um lugar diferente, entende? E ela continua aqui. Durante esses anos todos, eu lidei sozinha com as minhas questões. Ultrapassei todos os meus limites. Tive meu psicológico violentado. Fui traída várias vezes e não conseguia sair. Mesmo quando eu tomava coragem de terminar, eu voltava correndo por medo de me jogar de cabeça no mundo. Basicamente, vivi um relacionamento abusivo. Sim, Marina, e é por isso que eu lamento tanto por você. Você realmente estava, pelo que você, né, escreve aqui, num relacionamento abusivo. E é muito difícil sair. É muito difícil reconhecer e é muito difícil sair dele. Porque é necessário um trabalho de fortalecimento anterior, de algo muito, muito mais arcaico anterior, que a gente precisa primeiro trabalhar, para a gente então se mover, sabe? Para a gente conseguir sair disso. Por isso que é importante a gente ter esse trabalho de terapia. Bom, e aí ela continua aqui. Até hoje eu descubro novas questões, desbloqueio memórias esquecidas e elaboro tudo que eu vivi em terapia. Poxa, que bom, Marina, que você está fazendo terapia. Isso já é ótimo também. Mas ainda me sufoca. Isso é um ponto importante. Porque muitas pessoas acham que fazer terapia é sobre se sentir bem 100% do tempo. E não é. Uma terapia, às vezes, vai ser indigesta. Às vezes a gente vai ouvir coisas do nosso terapeuta que vai deixar a gente com raiva dele. Como já aconteceu com pacientes meus, inclusive. Às vezes você vai sair de uma sessão mais angustiada do que você entrou. Eu mesmo posso falar. Dos meus processos de terapia, tem dias que eu chego super bem. Eu falo assim, nossa, olha... Falo pro meu analista, tá tudo tão bem, minha vida? Eu tô tão feliz, parece que nada vai me abalar. E assim, eu nem sei o que eu vou falar, nem sei o que falar. E aí ele vem e fala, olha, não, tá ótimo, essas sessões são as melhores, são as mais produtivas. Vamos conversando. E é nessa conversa sobre qualquer coisa que eu sempre acabo a sessão com a cara inchada de tanto chorar, tendo um grande insight sobre a minha vida, porque alguma coisa surgiu ali. Então, terapia não é sobre conversar com o seu melhor amigo. É a gente encontrar esse lugar em que a gente vai ter um acolhimento, a gente vai ter um amparo, mas a gente vai ter as provocações que às vezes são necessárias para a gente poder revisitar as coisas com outros olhares, tá bom? Então, continuando aqui. E isso me deixou muitas marcas e levantou muros de defesa em meu coração. Eu mudei muito depois disso. E eu sei que isso é simplesmente viver. Mas vivi durante muitos anos algo muito ruim. E até hoje colho os cacos da minha escolha e me machuco um pouquinho todo dia. Me tornei inseguro em relação à amizade. Me tornei uma pessoa fria, que não transborda emoções. Me tornei uma pessoa desacreditada no amor e que não consegue se abrir para ninguém. Não consigo receber carinho, nem dar carinho. Não sei mais me relacionar. Não sei estar em casal. Tenho muita dificuldade em ser eu por medo de não me aceitarem.
Marina, que triste ler isso. E ver esse seu sofrimento, essa sua angústia, esse seu desespero, de certa forma, de eu quero viver isso, mas eu simplesmente não consigo. E o passo para você entender isso daí tem que sair desse lugar de você não perceber que você está errada. Você tem todos os motivos para estar onde você está hoje. E talvez o que eu falei no início desse e-mail te ajude a ter essa pista de que, olha, você escolheu aquele cara e ele foi muito importante para você e tudo mais, e te machucou e te deixou marcas, mas isso não foi uma culpa sua. Isso foi fruto da forma como você foi trazida até aquele dado momento da sua vida para lidar com as suas questões. Então, toda a sua história de como você foi cuidada e tratada e amada ou não amada pelos seus pais, todo esse histórico ele vem e faz a gente se envolver nas coisas que a gente se envolve hoje. Percebe? Então, entender que isso não é uma culpa sua, não é, sabe, um pecado capital que você cometeu, é o primeiro passo para você fortalecer a sua percepção sobre si mesma. Você falou que você estava lá no início, né, querendo assistir divertidamente, imagino que você já tenha até assistido esse filme com essa pessoa que você está começando a gostar. E eu espero que você tenha percebido aquela questão toda do senso de si, do alto valor e como que isso é importante e é primordial antes da gente tratar sobre qualquer outra coisa. Se isso está tão fragilizado, e não apenas por esse ex-namorado, e sim por talvez toda uma história de vida que você tenha, a primeira coisa que a gente tem que cuidar é disso. É para você ter a certeza de que você é sim merecedora de ser respeitada, de ser amada, e que as pessoas fazem as coisas com você não porque você tem menos valor, que isso não é culpa sua, que essa responsabilidade dessas coisas horríveis que fizeram com você são dessas pessoas que fizeram essas coisas horríveis com você. Parece muito papo de coach, mas no momento em que a gente vira essa chave e entende que, peraí, se esse cara era grosso comigo o tempo inteiro, isso não tem nada a ver com o meu valor. Eu mereço muito mais do que isso. Eu posso ficar indignada, eu posso não ter conseguido sair daquele relacionamento na hora que eu percebi que estava acontecendo aquilo, porque eu estava muito fragilizada. Mas espera lá, eu não merecia aquilo. Ele não tinha o menor direito de fazer aquilo comigo, porque eu mereço muito mais. Eu sou muito legal. Eu mereço amor, eu mereço ser amada. Eu não tenho nada de errado comigo. Ele se aproveitou de uma condição em que eu estava fragilizado por questões N dele e da própria história dele, entende? Não estamos tentando colocar aqui, ele é um criminoso, psicopata, sociopata. Pode até ser, eventualmente. Mas normalmente não é, né? A gente não precisa também cair nesse erro de crucificar e fazer as pessoas virarem monstros, porque a vida é muito mais complexa do que isso. Mas a partir do momento que você percebe que o que ele fez com você é responsabilidade dele e o que você fez por você é a única responsabilidade que lhe cabe, as coisas começam a tomar um sentido diferente. É perceber que se ele te fez de gato e sapato durante aqueles anos de namoro, isso não é responsabilidade sua. Isso não quer dizer que o seu valor é inferior e que você merecesse isso. De novo, parece papo de coach, mas não é. É um fortalecimento dessa percepção que você tem sobre si mesmo, sobre o seu próprio valor, que talvez não tenha sido muito bem trabalhada na sua infância. E talvez hoje seja tão fragilizada que você ainda precisa desse outro sempre, sabe, depositando em você o amor que você acha que você pode ter e que você implora que deem para você. Mas a partir do momento que você percebe, não, eu sou digna sim de ser amada, de ser respeitada, isso é o básico. Eu estou pedindo o mínimo para essa pessoa. Eu não estou pedindo viagem para as Bahamas, eu não estou pedindo que ele compre um carro e me dê de presente, eu não estou pedindo, sabe, sair toda semana para um restaurante caro. Eu estou pedindo o básico que eu mereço, que é carinho, afeto, respeito. Entende a diferença? Por isso que a gente só vai conseguir sair desses trelelês todos a partir do momento que a gente se fortalece o nosso próprio ego, porque a gente olha o ego como uma coisa horrorosa e que, ai meu Deus do céu, o ego, a pessoa tem um ego do tamanho de um trem, mas a gente fala muito pouco sobre as pessoas que têm um ego tão fragilizado,
tão enfraquecido que sofrem horrores por conta disso. Então a gente precisa sim fazer esse trabalho de fortalecer o ego, de perceber o nosso valor, perceber o que a gente merece sim, para a gente conseguir aí se colocar nessas novas relações. Por isso que eu entendo que você não esteja conseguindo realmente, sabe, confiar nessas relações, porque você só foi machucada até agora. Então o passo agora é se fortalecer disso tudo. Para aí então você conseguir se resolver e se envolver em novas relações, porque todas elas são apostas, como eu já falei aqui no podcast antes, né? Talvez essa pessoa com que você esteja começando a sair possa ser um bom exercício, mas você não pode esquecer que esse trabalho prévio de se fortalecer vai ser fundamental para que as suas outras relações tenham uma taxa de sucesso maior, ou que pelo menos você consiga reconhecer esse valor em si mesma e não aceitar tudo que fazem com você, entende? E assim, tudo isso que eu falo faz muito sentido com a sua última frase desse parágrafo aqui, que você fala assim, olha, tenho muita dificuldade em ser eu, por medo de não me aceitarem. Olha o que você escreveu aqui. Você não deveria escrever isso. Você deveria escrever, eu quero ser eu e as pessoas precisam aceitar o eu do jeito que eu sou. Você não tem que ter medo de que as pessoas não te aceitem por quem você é. Agora a gente precisa olhar lá para trás e entender de onde que vem isso? Como que essa ideia começou a ser construída dentro de você para que você chegasse nesse ponto em que você tivesse medo de ser quem você é? Porque todas as vezes que você foi quem você foi rejeitada. Então você não tem que mudar. Na verdade, o seu eu precisa estar mais fortalecido, entende? Mas vamos continuar aqui então. O conselho que você deu para Marina, olha só... Desculpa, Marina, eu estou te chamando de Marina, a mesma Marina, talvez inconscientemente eu esteja conectando os assuntos, é por isso que eu te chamei o seu pseudônimo aqui de Marina, tá bom? Então, receba com carinho que eu estou usando o mesmo nome, tá bom? Mas vamos lá. Você é a Marina, a nova Marina, a outra é a outra Marina. Então, o conselho que você deu para outra Marina foi para ela esperar e ter calma, confiar no processo e no que ela está sentindo. Mas ela tem 16 anos, eu tenho 24. Sinto que perdi minha vida. Perdi as oportunidades e a minha vida antiga por uma pessoa que não prestava. E até hoje não superei 100% dele. E pois é, você vai continuar perdendo a sua vida, você vai continuar percebendo que você está perdendo o seu tempo enquanto você não superar isso. E você só vai superar isso a partir do momento que você fortalecer o seu ego, fortalecer a percepção que você tem sobre si mesma e entender que não, nada disso foi sua culpa, foi sua responsabilidade. Percebe que aqui a abordagem é diferente? É claro, né? A gente tem que ter calma. Eu não estou falando para você dar um estalar de dedos e pronto, sou a pessoa mais incrível do mundo. Não é isso. A gente precisa sim ter calma, confiar no processo, mas eu quero que você entenda esse senso de urgência que você tem, ele vem desse lugar de antes se fortalecer. É quase como se, às vezes, a gente não tem o amparo e o cuidado que, infelizmente, nossos pais deveriam ter dado pra gente. E quando isso não acontece, algum amparo precisa vir de algum lugar. E normalmente somos nós que precisamos fazer esse trabalho de, sabe, de nos maternar ou de nos paternar durante esses processos mais primordiais de reconhecer o nosso próprio valor, entende? É como se nós estivéssemos cuidando de nós mesmos ali, nossos bebezinhos ali, e se fortalecendo. E é esse processo que a gente precisa ter calma, não dá para correr, que vai fazer com que você perceba, eventualmente, que tudo isso que você passou, ok, poderia ter sido evitado, mas foi importante para você chegar no ponto que você está hoje, pensando sobre isso, criando coragem para escrever um e-mail sobre esse. Veja, você tem medo do que as outras pessoas pensam sobre você sendo você. Você abriu seu coração aqui para algumas centenas de milhares de pessoas que ouvem esse podcast, tá? Isso não é ser fraca, isso não é ter medo do que as outras pessoas estão achando. Você já tem um sinal aí de que você quer resolver isso. Então, ao invés de pensar que, poxa, eu perdi minha vida toda, tudo isso poderia ter sido evitado? Poderia. No melhor dos mundos, sim, claro, ninguém quer viver isso. Mas olhe com mais carinho, com mais, sabe, autocompaixão com relação a você, tá? Desse processo todo, entenda que isso tudo está trazendo você até aqui hoje. E que você possa retrabalhar, ressignificar e se fortalecer a partir dessa experiência traumática. E para finalizar aqui, ela continua dizendo que pede desculpa pelo desabafo, não peça desculpa, tá bom? Mas queria realmente que você jogasse luz na minha sombra.
Sinto que um tapa na cara seu iria me fazer muito bem. Pois não, eu não vou dar um tapa na sua cara, porque você não merece um tapa, você não merece ser agredida, nem violentada, nem nada. Você merece ser amada, tá bom? E com isso eu vou terminando esse episódio daqui, com essa mensagem para você lembrar que você é digna de amor sim, e você, pausadinho, pausadinha, também é. E você pode me ajudar divulgando esse podcast por aí. Você pode inclusive mandar sua história lá no pausaprasentirpodcast@gmail.com. Eu vou ficando por aqui então. Até a próxima semana, um beijo e fique bem.